Muito boa noite, estamos começando agora mais um episódio aqui do Uma Prosa Podcast. Antes de mais nada, eu quero convidar você que já está entrando aqui na nossa live, na nossa gravação de hoje, no nosso episódio, para se inscrever no canal aqui do Uma Prosa Podcast no YouTube e seguir a gente também lá no Instagram para acompanhar as novidades, aí os próximos episódios. E hoje eu já quero apresentar para vocês já viram aí na capa, né, quem é a nossa grande convidada de hoje, que é a psicóloga Ana Lu Ramos. Seja muito bem-vinda, Ana Lu, é um prazer te receber aqui. Seu primeiro podcast, né, a gente estava falando antes. Tô estreando aqui, gente, confesso que estou um pouquinho ansiosa, mas psicólogo tem que saber controlar a ansiedade, né? Verdade. Boa noite, Raíra, muito obrigada pelo convite e espero trazer bastante conteúdo para agregar aí ao seu público. Muito bacana, gente. E pode ter certeza que vai ter, viu? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast. É um campo de atuação a psicologia muito vasto e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um assunto que é a área de especialização da Ana Lu, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem muito conteúdo interessante a respeito dessa abordagem que a gente vai conhecer hoje, já. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer muito aos nossos parceiros e apoiadores aqui do Uma Prosa Podcast. Vou começar com a Seidel Casa Interativa, que tem serviços aí para tornar a sua casa inteligente. Automação residencial, sonorização, aspiração central, cortinas automatizadas e sistema de segurança. Tudo isso você encontra no showroom da Seidel, que fica localizado na rua Coronel Ferreira, 281, no bairro Portinho, em Cabo Frio. O arroba lá para você seguir e acompanhar o trabalho da Seidel é @seidel.brasil lá no Instagram. Frio Carioca Climatização também é uma apoiadora aqui de peso do Uma Prosa Podcast. Tem projetos especiais de climatização residencial e empresarial para você aí que procura um serviço especializado em arquitetura térmica e ar-condicionado split, desde manutenção simples até instalações mais complexas. Fale com a equipe e faça um orçamento lá no Instagram, o @frio_carioca. Quem também é um apoiador aqui nosso é a Wicca Public Beer House, a cervejaria artesanal que fica localizada aqui em São Pedro da Aldeia, que tem como lema água, malte, lúpulo, levedura e amizade. O espaço funciona às quartas, quintas e domingos, das 17 horas até a meia-noite aqui em São Pedro, e às sextas e sábados, das 17 horas até 1h da manhã, na Casa dos Azulejos, no centro. O arroba lá no Instagram, para quem quiser acompanhar a Wicca, né? É @awiccabeer, tudo junto, lá no Instagram, cervejaria artesanal aqui de São Pedro da Aldeia. Paelo Hamburgueria, Paelo mais uma vez brindando aqui a nossa convidada de hoje com um hambúrguer especial. Eles têm hambúrgueres aí diversos, com acompanhamentos artesanais e produtos selecionados para matar a fome com prazer. Paelo Hamburgueria é um grande apoiador nosso também. Tem unidade aqui em São Pedro da Aldeia, aqui pertinho, na Avenida Getúlio Vargas, número 149, no centro de São Pedro da Aldeia, e também em Cabo Frio, na rua Henrique Terra. Você vai amar tudo na primeira mordida. Colégio Potencial, uma instituição de ensino aqui renomada de São Pedro da Aldeia, é uma apoiadora também, incentiva aqui o nosso podcast para você que está buscando aí um ensino de qualidade, um sistema de ensino de qualidade. No Colégio Potencial você encontra do ensino fundamental até o ensino médio, o melhor para potencializar e preparar o seu filho, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Fica aqui na rua Jales Gonçalves Leite, o arroba para você acompanhar lá no Instagram, @Colégio Potencial Oficial. Só Concursos também é uma instituição de ensino voltada aí para cursos preparatórios para concursos militares, Colégio Naval, Epicar é uma apoiadora nossa também, fica no mesmo local, Rua Jales Gonçalves Leite. É a escola especializada em conquistar aprovação em tempo recorde. Muito obrigada, apoiadores. Estamos finalizando aqui com o canal Giro com Bira, que é também um apoiador nosso, é um canal de viagens, de turismo, mostra aí os atrativos turísticos que existem aqui no estado do Rio de Janeiro, né, dentro e fora de São Pedro da Aldeia, e até no exterior. O Biratã, o Bira, faz essas viagens aí, mostra tudo no canal dele, aqui no YouTube, que você pode acompanhar também, é o Giro com Bira, e no Instagram também sigam lá, @Giro com Bira, para você ficar por dentro aí das aventuras do Bira aí pelas viagens. É muito legal, muito bacana, e a gente conhece um pouquinho da cultura de diferentes lugares, né? A Harmonia Musical é o nosso mais novo apoiador também, é a loja ideal para quem está aí se iniciando musicalmente ou já é músico profissional e quer comprar aí o seu instrumento musical de qualidade, fazer um test drive aí nos instrumentos. A loja Harmonia Musical tem uma variedade aí para você, com preços especiais para empresas e igrejas da região. Faça um orçamento, conheça a loja. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas da noite, né, às 6 horas da noite, e sábado, das 9 da manhã às 13 horas, 1h da tarde. A localização é na rodovia RJ 140, quilômetro 6, número 103,
aqui em São Pedro da Aldeia, próximo ali da loja Avan, Harmonia Musical, para você aí que é músico ou quer iniciar aí nessa carreira, tem tudo lá para você poder conferir, viu? E a realização do nosso podcast é da Arte Podcast Estúdio, Tiago Ruivaco Filmes e Ruivaco Produções, Arte Produções e Serviços também estão apoiando aqui a nossa estrutura, viabilizando aqui o nosso programa. Como eu disse, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva aqui para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E agora vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? Porque tem muito conteúdo aí por aí, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? O quanto que a psicologia é uma área rica, né? E o quanto que ela ajuda pessoas. A gente vai conhecer um pouquinho melhor hoje pelas palavras, aí, pela experiência de uma profissional que já está aí há mais de 10 anos no mercado, palestrante, já deu entrevista, gente, para grandes comunicadores aqui. A gente está falando do estúdio localizado em São Pedro da Aldeia, interior do Rio, né? E aqui tem muitos comunicadores, muitas rádios que têm uma presença muito forte, né? Que comunicam coisas muito importantes. E a Ana Lu já deu entrevista para várias dessas rádios, isso é muito interessante. E isso a tornou ali uma referência dentro da área. Isso é bacana também, que a gente tem até a segurança de ouvir de uma profissional qualificada, né, que se tornou uma referência para conhecer melhor o que é a psicologia e hoje especificamente o que é a terapia cognitivo-comportamental. Para a gente começar, Ana Lu, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que a psicologia chegou na sua vida, por que você decidiu cursar, né, fazer esse curso de psicologia. Sim, eu falo sempre que não é a gente que escolhe a psicologia que escolhe a gente, né? Porque em todas as profissões a gente precisa ter esse contato com o lado humanizado, com o humano em específico. Mas a psicologia é muito mais que isso. É você agregar o lado humano, mas você entender o outro, entender o comportamento do outro, o que o outro está sentindo e pensando para qualquer determinada situação. E assim promover as mudanças dentro da vida do ser humano que ele necessita. Seja no âmbito familiar, âmbito profissional. Então, quando você escolhe a psicologia, ela te escolhe para trazer esse olhar humanizado dentro dos processos da vida. E aí você vai embarcando dentro dessa trajetória, né? Se apaixonando cada vez mais. É um pouco clichê, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que se a gente não tiver amor pelas coisas que a gente faz, a gente não consegue ir muito longe, né? Porque a gente não sustenta essa dedicação diária sem o amor, que a gente sabe que o amor vai regando qualquer coisa, né? Eu sou apaixonada, gente, pela minha área de atuação. E quando comecei, né, eu comecei na área hospitalar. Foi a primeira área assim, que me puxou interesse, foi a área que eu estagiei inicialmente, né? E quando eu fui trabalhar com isso, eu fui trabalhar direto assim, com o acompanhamento dos familiares e pacientes em área de UTI. Então, eu buscava muito esse lado humanizado, né? De lidar com a dor, né? Os médicos passavam aquele diagnóstico, mas a gente trabalhava todo o suporte psicológico da família, das pessoas ao redor, né? E aí, com isso, a gente vai puxando leques, né? De possibilidades, vai se aprofundando, vai se especializando. Eu sempre fui muito sedenta de conhecimento, curiosa, por instinto. Então, eu acabava me aprofundando. E uma porta sempre puxou a outra, né? Obviamente, como todo psicólogo tem, né? Esse desejo de buscar a pesquisa e o atendimento clínico. Eu fui me levando para essa área, comecei, depois disso, pulei para o atendimento clínico. E com as especializações, né, eu fui sendo convidada de uma maneira muito natural a estar dando entrevistas na cidade, nas rádios. E eu levava o conteúdo de uma maneira muito acessível às pessoas, né? Eu ficava assim, como trazer isso para que as pessoas se sintam entusiasmadas de lidar com a psicologia com uma maneira diferenciada. Porque a gente sabe que existiam, né, há 10 anos atrás, muito mais ainda, muito preconceito sobre a psicologia. Que a psicologia é para quem está no fundo do poço ou para quem estava muito deprimido ou com algum transtorno. E não é só isso. A psicologia trabalha essas questões, claro, mas a psicologia ela tem um amplo leque. E eu comecei a trazer esse universo no qual as pessoas foram conhecendo, né, dentro da nossa região, um novo olhar da psicologia, que foi me abrindo portas para outros convites, outras entrevistas. E aí, de imediato, eu comecei a pensar nessa área, né, de palestrar, de trazer para empresas, para as outras pessoas, esse olhar humanizado. Porque onde que falta humanização? É dentro do dia a dia, é dentro do conteúdo, de empresa, de trabalho, porque as pessoas estão muito no automático, né? Muita coisa. E para sair do automático, a gente tem que focar no momento presente. Então, eu comecei a estudar estratégias para isso, que eu apliquei juntamente no consultório e foi me abrindo portas para trabalhar com esse lado empresarial.
que foi minha segunda parte, onde, né, eu me aprofundei e acabei mudando o ramo de hospitalar para empresarial. E aí eu fiz uma MBA de recursos humanos para aprender a trabalhar com gestão de pessoas. Fui fazendo outros cursos, né, na área da terapia cognitivo para trabalhar os esquemas, como as pessoas lidam com as questões do dia a dia. E aí foram me abrindo portas, né? As empresas foram me chamando para trabalhar essa humanização. E é muito importante, né? Porque a empresa ela não quer só resultado, ela já enxergou que dentro do processo empresarial as pessoas precisam ter contato. E o clima organizacional precisa estar bom, né? Para a empresa produzir e ter resultados. Porque assim, a maior parte do tempo as pessoas passam no trabalho, não passam em casa. Então, elas precisam ter qualidade, elas precisam amar o que elas fazem, elas precisam acreditar no produto que elas vendem, no emprego que elas trabalham. E aí a psicologia entra dentro da empresa para trazer esse olhar humanizado e trazer esse diferencial que pode aumentar a produtividade da empresa, né? E aí, com isso, foram trazendo novas portas. Eu fui convidada a gerenciar um equipamento da prefeitura para pessoas com deficiência, trabalhar com a gestão, onde eu tinha 4 psicólogas, 6 assistentes sociais, né, ao entorno ali, mais uma equipe toda, eram 32 funcionários, que se tornou o centro-dia para pessoas com deficiência. E a gente fez um trabalho incrível ali durante 6, 7 anos, né? Para trabalhar junto com a assistência social as pessoas com deficiência, mas a gestão de todo aquele equipamento, trazer recursos para a nossa cidade e trazer essa visão mesmo de gestão para otimizar, né, todo o atendimento humanizado das pessoas com deficiência. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Mas eu nunca abandonei o lado clínico e continuei atendendo isso. Trabalhei também com os servidores públicos da cidade que precisavam se reiterar dentro do trabalho, né? Essa outra área das pessoas que estavam afastadas dentro do setor público. E aí, com isso, eu já tinha entrado no mestrado, eu comecei a trabalhar sobre a síndrome de burnout, que foi a minha tese, sobre queima e exaustão dentro do ambiente do trabalho. Nossa, esse tema interessantíssimo, né? Muito interessante. O que faz as pessoas se afastarem do trabalho, o que faria as pessoas terem um medo, né, de estar ali dentro do ambiente do trabalho, ansiedade. E com tudo isso, utilizar técnicas para restabelecer, reestruturar aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. E aí foi aí que eu encontrei o meu caminho. Eu dei essa volta toda, né? Mas foi ali que eu encontrei o meu caminho, né? Com essa questão da empresa, a questão de reconhecer o como reestruturar as pessoas dentro do ambiente do trabalho. E aí eu vi que o quê? Que a gente precisa de mudança. Mudança de pensamentos, mudança das ações, porque se a sua vida está andando de maneira disfuncional, se seus pensamentos, né, não são capazes de te inserir dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, você acaba ficando com medo de viver. E aí, os pensamentos gerenciam a sua vida e você começa a deixar eles te governarem. Você trabalha a hora que o pensamento manda, você trabalha a hora que os seus sentimentos deixam. E não é assim. Em cima disso, dentro da terapia cognitivo, eu fui elaborando técnicas para restabelecer as pessoas dentro do ambiente de trabalho, dentro das suas questões emocionais, que eu atuo e aplico isso até os dias de hoje dentro do meu consultório. Quer dizer, então, essa abordagem, né, que a gente fala muito dentro da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né? Isso. Tem outras também dentro da psicologia, mas por que essa abordagem e o que ela, na prática, né? Como que ela funciona na prática? Para a gente já entrar dentro do assunto técnico, né? Para a gente tentar entender melhor como que funciona essa abordagem. Sim. A terapia cognitivo-comportamental é uma linha da psicologia, né? Como tem a Gestalt, a terapia freudiana, enfim, são as mais conhecidas, né? A humanista. Mas a terapia cognitivo, ela tem alta eficácia, por quê? Porque ela vai trabalhar com as questões do momento presente, né? Sobre o cognitivo, que é a nossa maneira de pensar, e o comportamental, a nossa maneira de agir. Então, ela diz, né, que toda a maneira da gente pensar está diretamente relacionado à maneira da gente agir. Então, se a gente pensa de maneira disfuncional, a gente vai agir de maneira disfuncional. E esses pensamentos geralmente vêm de quê? De crenças limitantes, que a gente chama, que são traumas, experiências de vida, que cada um traz consigo. Então, é aquele processo, né? A gente tem crenças limitantes, pensamentos disfuncionais que atrapalham no nosso processo de agir.
Então, assim, isso é muito simples. Eu vou te dar um exemplo, né? Se você não acredita que é capaz de realizar tal coisa, né? Ah, eu não sou boa em tal coisa. Então, você começa a criar o quê? Estratégias de evitação para você fazer aquilo, né? Porque você não acredita que você seja capaz de realizar. Mas não é que você não seja capaz, é que você criou, né, crenças limitantes de que você não é capaz de realizar aquilo. E aí a terapia traz o quê? Uma nova vertente, uma nova versão, uma nova maneira de pensar sobre aquela situação para romper esse padrão de crença limitante, para você pensar de uma nova maneira e encontrar um novo caminho para enfrentar aquela situação. Nossa, incrível. O que eu já ouvi falar, né, vocês também que devem estar assistindo a gente, é que esse tipo de abordagem, ele é, não sei se é o de fato que acontece, mas ela tem uma abordagem muito mais prática, da pessoa fazer uma tarefa, um exercício e pensar de forma mais objetiva naquilo, ter metas, né? É assim que acontece nesse tipo de atendimento, nesse tipo de abordagem? Sim, é exatamente assim. A terapia cognitivo, ela é uma terapia muito disciplinada. A gente tem exercícios, tarefas, metas. A gente trabalha com muitas técnicas e estratégias para poder tirar aquela pessoa daquele padrão que ela está sofrendo no momento, para ela conseguir, né, retomar a rotina dela de uma maneira eficaz. E assim, as pessoas acabam falando, né? Ah, mas quem não tem disciplina não pode fazer a terapia cognitivo porque a minha vida tá toda bagunçada. Você tá falando que tem regra, disciplina, eu não vou conseguir. Não, não é assim, né? A pessoa pode ter calma porque a gente ensina a pessoa a ter disciplina. Porque a disciplina nada mais é do que hábito de você todo dia fazer a mesma coisa repetidamente até aquilo se tornar uma rotina e a sua disciplina. Então, você vai aprender junto com a terapia cognitivo estratégias, disciplina para que você consiga mudar os seus padrões que a pessoa traz dentro daquela demanda no consultório. Olha, não estou bem em tal área. E pode ser para todos os âmbitos da sua vida. Desde de questões psicológicas, desde transtornos emocionais, até questões de relacionamento, questões da vida profissional, enfim, emagrecimento, planejamento de vida. Não é só para uma pessoa que está sofrendo de algum transtorno, é sempre para você otimizar a sua qualidade de vida e tirar aquele seu sonho, aquela sua ideia do papel, né, de fazer tal coisa. A gente vai dar o passo a passo, o método para isso acontecer de uma maneira eficaz, né, com a ciência da psicologia. Não, isso é fantástico, gente. No finalzinho aqui do bate-papo, a gente vai dar os canais de comunicação aí da Ana Lu, o Instagram dela, porque ela usa muito bem a rede social, para quem não conhece ou quem vai conhecer agora, né? Já conhece ou vai conhecer agora a Ana Lu nesse episódio, né? Mas eu acho muito interessante isso, porque você usa a rede social para elucidar essas questões e desmistificar muitas questões envolvendo aí essa área específica da psicologia, como essa que ela acabou de citar, essa questão de, mas eu não tenho disciplina, não posso, enfim, eu não vou me dar bem na psicologia ali nos atendimentos, né? Na minha busca por ajuda, né? Eu não vou me encaixar ou isso não serve para mim. Então, são mitos também, né? De que a psicologia existe uma abordagem específica. Então, a pessoa precisa conhecer. Eu acho que é importante isso também, né? Precisa partir dela o desejo também de mudar. Isso eu acho interessantíssimo também. Uma coisa que a Ana Lu foca, que eu queria também que você falasse um pouquinho aqui, é sobre a ansiedade, né? Um dos principais, a galera que está assistindo a gente também, já ouviu falar em algum momento ou já sentiu isso na pele, dessa questão da ansiedade. Como é que é essa abordagem, ou como é que você encara a ansiedade, por que ela se tornou um tema assim, de destaque dentro da sua atuação profissional? Então, eu entendi ao longo, né, desses mais de 10 anos de profissão que tudo estava linkado à ansiedade. Todos os transtornos que eu pegava, todas as condições que eu pegava, seja numa empresa, né, a ansiedade de ter resultados, de produzir resultados dentro daquela empresa. Relacionamento, ansiedade de que aquilo fique bem logo, que aquele relacionamento se resolva. A pessoa com depressão, né, a ansiedade de que aquilo se melhore, né, porque a ansiedade é uma projeção que a gente tem do futuro. Então, a ansiedade está associada a muitos transtornos. Eu vejo que ela é a base de muitas outras questões psicológicas. Então, eu decidi me aprofundar nela porque é um caminho para a gente identificar sintomas com mais facilidade e criar estratégias para minimizar as outras questões ao redor. Então, a ansiedade, principalmente pós-pandemia, né, que a gente vive esse momento de isolamento, de mudança,
ela cresceu muito dentro do universo da psicologia. E é uma área onde as pessoas ainda se sentem muito perdidas. Porque todo mundo fala, eu tô ansioso. É normal você estar ansioso por algum acontecimento positivo, né? Aquela ansiedade boa, que é de expectativa a algo. Mas quando a ansiedade vira uma tormenta, quando a ansiedade te bloqueia de tomar uma decisão por medo, por associação a uma depressão, por um sentimento de que você não é capaz, ou por incapacidade, por você acreditar que você não é capaz, ela já começa a trazer outras associações e outros transtornos. Então, assim, eu decidi me especializar nessa área de ansiedade porque você identificando esses padrões dentro dela, você ajuda muito a pessoa a ter mais tranquilidade para elaborar suas metas e lidar com todos os outros transtornos associados. Não, gente, sensacional. E você vê a Ana Lu falando, né, a paixão dela por essa área, né, específica, né? E realmente, se a gente parar para pensar, a ansiedade, ela desencadeia uma série de outros problemas, né? A gente tem esse costume de falar, eu tô muito ansioso, tô muito estressado, e a gente não para refletir e entender por que estamos assim, né? E a questão das crenças limitantes. Isso a gente ouve muito falar, né? Eu não sou capaz. Eu falava muito, por exemplo, eu não vou gravar, eu não sou capaz de pegar um celular, gravar um story e estar no vídeo, aparecer em vídeo. São crenças limitantes, até que você faz e aí você começa a se perceber, não, eu estava colocando esse limite em mim, né? Eu mesma estava colocando barreiras em mim. Isso deve ser muito comum. Como é que é isso no consultório, assim? É claro que a gente tem a questão da preservação, né, do paciente, né? Mas, assim, você nesse contato, nesses atendimentos, isso era comum, isso chegar, esse tipo de questionamento, né? Chegava de forma comum para você? Sim, é muito comum os pacientes já chegarem com uma resistência da terapia, né? Porque a terapia cognitivo, ela é a terapia mais nova que a gente tem. Ela já existe há vários anos, né? Mas poucos profissionais se especializaram nessa área. Então, as pessoas vêm muito da metodologia, da psicologia da Gestalt, da psicanálise, onde se escuta muito e trabalha questões do inconsciente. E aí as pessoas acabam não elucidando dentro dessa terapia traços, metas, objetivos de uma maneira clara, né? Não quer dizer que as outras técnicas não funcionem, mas elas acabam trazendo para a pessoa uma certa dificuldade de enxergar uma luz no fim do túnel, né? O caminho que ela vai conseguir atingir aquele objetivo que ela quer dentro da terapia. Então, assim, quando o paciente chega até a gente, né, terapeuta cognitivo, ele vem assim, olha, eu já estou tentando aqui e eu já tentei várias vezes terapia, eu não acredito que vai funcionar, mas me falaram que a terapia cognitiva era o caminho e eu vou tentar, né? E a maioria dos meus pacientes se surpreenderam com resultados, né? Eu tenho um caso, assim, de um paciente que eu amo estar falando sobre isso, porque, assim, ele se tornou um paciente, assim, assíduo da terapia, e não porque ele não se livrou dos transtornos dele, porque hoje ele utiliza várias questões da vida dele para continuar trabalhando e otimizando, né? E quando ele chegou dentro da terapia, ele veio com o seguinte discurso: Ana Lu, é minha última tentativa. Eu já passo mais de 20 anos sofrendo de depressão, sofrendo de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E eu não consigo me livrar disso. E me falaram para procurar uma terapeuta cognitivo, mas eu não acredito, porque eu não consigo levar nada na minha vida para frente, eu paro com facilidade, e esse negócio de regra não vai dar certo para mim, disciplina. Ele já sabia que funcionava dessa forma, né? Ele falou, eu vou te dar um voto de confiança. Desafiando a profissional. Me desafiou, né? Eu falei assim, vai se arrepender disso. Porque a gente gosta desses desafios, né? Todo profissional gosta. E aí eu fui trabalhando com ele, né, todos esses processos de mudança dos pensamentos, dos padrões funcionais, trazendo para ele a autorresponsabilidade de que a mudança dependia de como ele lidava e como ele olhava as situações ao redor, e que eu ia estar caminhando com ele para quê? Trazer uma nova perspectiva em cima de todos os aspectos da vida dele que ele precisava melhorar. E a gente foi trabalhando a questão do TOC, trabalhando a questão da depressão, juntamente, né, no caso dele era o acompanhamento com um psiquiatra também, que nesse caso era necessário. E aos poucos, né, ao longo assim, de 8 meses, ele foi diminuindo a dosagem da medicação, foi se livrando desses transtornos, e aí ele teve a famosa alta, né? E ele falou assim, funcionou. Tá vendo? E depois ele voltou. Quando ele voltou, eu cheguei a ficar com receio, né? Gente, será que aconteceu alguma coisa de errado? Mas ele voltou assim, Ana Lu, agora eu quero trabalhar outras questões da minha vida. Eu quero tirar minha habilitação, eu quero terminar minha faculdade, que eu não terminei.
E a depressão e os outros transtornos não me deixavam. E hoje eu tô bem, me sinto corajoso para isso, mas eu não quero perder mais tempo. Eu quero otimizar isso, não me sabotar mais. E a gente trabalhou para isso. E aí, conclusão, ele tirou a habilitação, ele se formou. Ele passou no concurso público, enfim, foi conseguindo. E aí depois teve a famosa alta e ele voltou novamente com outras questões. Ele falou assim, Ana Lu, agora a questão é relacionamento. Eu preciso dar um rumo na minha vida de relacionamentos, porque eu penso de maneira disfuncional. Eu não acredito que... Às vezes a carência bate muito grande em mim e a gente foi trabalhando essas outras questões. E aí é um paciente que eu te falei que ainda permanece na terapia, mas ele vai e volta cada vez com uma demanda diferente. E isso é lindo, porque a gente fala de um processo de evolução, de autoconhecimento. Não é que ele não esteja preparado para lidar com as questões, mas que ele sabe, que ele reconhece que a terapia é um aliado para otimizar isso, para ele chegar mais rápido nesse caminho. Nossa, que relato, né? Até inspirador pra gente. E aí você falou, né? Citou algumas coisas que me despertaram aqui, ó. Autoconhecimento, autossabotagem, coisas que essa abordagem ela pode realmente focar e ajudar o paciente que está ali procurando por ajuda. E é um outro mito, né, também, né? A pessoa só procurar quando está em... Você falou no início da entrevista, né? Que só quando está em muito sofrimento, só quando está com um quadro ali de depressão grave. Não necessariamente. Às vezes a pessoa quer se organizar em determinada área da sua vida, né? Como o caso aqui que ela relatou, no relacionamento, na vida acadêmica. E a psicologia pode ajudar em todos esses ramos, né? Não necessariamente em doenças, em distúrbios severos. É outro mito também que a gente tem, que só procura atendimento psicológico quando tá... Outra coisa que a gente escutou muito no passado, graças a Deus, está quebrando, né? Essa barreira que é só para quem é maluco, quem não tá... Enfim... Mitos que, aos poucos, a psicologia vem avançando, né? Vem quebrando. Graças a Deus, a gente vem conseguindo romper essas barreiras de entender que saúde mental hoje em dia é uma necessidade, né? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida trata-se de relacionamento humano. Desde a hora que a gente acorda, a gente lida com, né, companheiros, família, pessoas no trabalho, né? Tudo a gente vai precisar. No mercado, quando você for comprar algo, tudo é relacionamento humano. E saber falar, saber se relacionar e saber ter uma visão sobre as situações da vida hoje em dia, né? Já que a vida é tão corrida, a vida já é um estresse, né? Se a gente pensar há 50 anos atrás, na época dos nossos avós e pais, enfim, né? A gente pode ter um referencial de como a vida era muito mais tranquila e hoje como a vida é acelerada, o ritmo, né? é outro hoje, né? O trânsito, o estresse, a correria, a múltipla função, né, tanto da mulher quanto do homem. Então isso já traz um estresse natural. Então a gente focar no momento presente, entender e saber processar as coisas que acontecem no nosso dia a dia faz toda a diferença. Porque assim, não é que não existe sofrimento, não é que não existem situações ruins, mas você saber lidar com o sofrimento e situações ruins faz toda a diferença dentro da sua vida, né? E aí que vem a questão que é o foco também de atuação da Ana Lu, que é ter a qualidade de vida, né? Criar rotina, ter qualidade de vida, que é uma consequência. Quando você está ali em tratamento, né? Buscando ajuda, acho que a consequência natural é você melhorar a sua vida. Não tem outra consequência. E é só benefício. Realmente, isso é muito, muito legal. E a Ana Lu usa as redes sociais também, que eu acho legal falar também disso, para desmistificar essa questão e também para esclarecer que esse tipo de conhecimento, né, que a Ana Lu dissemina, também não pode ser confundido com a terapia em si, né, que eu acho que é outro caso importante dela falar aqui, que uma coisa é você aplicar algumas estratégias, que você até pode compartilhar algumas com a gente, ela separou. Sim, umas estratégias, várias, né? Quer dizer, os truques aí para você driblar a sua ansiedade, mas ao mesmo tempo sem confundir aquilo ali com um processo terapêutico. Ali serve como um auxílio, né? Como é que é isso? Você faz isso também com seus pacientes? Faço, assim, eu uso hoje em dia o Instagram, né, como uma ferramenta de disseminar o conteúdo da terapia de forma gratuita e acessível, né, para as pessoas, mas aquilo não isenta a terapia. São processos que eu coloco lá dentro, mas sem a terapia eles não têm resultado. Porque a terapia, ela vai juntar todos eles, né? Então, assim, coisas soltas não dão resultado. Igual assim, se você pegar várias técnicas de uma dieta, você não vai perder peso, né? Eu vou pegar um pouquinho da low carb, um pouquinho de tal coisa. Quando você vê, você não aplica nada. Então, assim, o que eu solto ali é conteúdos de entendimento para a pessoa, assim, existem caminhos que você consegue lidar com suas questões emocionais. E dentro desses caminhos, eu posso, junto com a terapia cognitivo, te ajudar. Então, você pode ver ali e enxergar dentro do Instagram
Instagram, das dicas, que é possível, sim, a gente mudar padrões de pensamento, mudar as situações de sofrimento da nossa vida. Então, eu sempre tento elucidar isso dentro do meu Instagram de uma forma muito clara, muito acessível, para romper essas barreiras de preconceito que ainda existem muito dentro da psicologia, né? O preconceito de que quem faz terapia é porque está passando por alguma coisa, algum transtorno, é uma pessoa que quer melhorar, que quer ver a vida de uma maneira melhor. E quem não procura, né? Viver melhor, estar melhor, sofrer menos. Hoje em dia, isso é um plus, vai fazer você te levar longe, né? Vai fazer você chegar a locais que você talvez demoraria muito tempo para chegar. Então, a terapia é uma ferramenta de muita abertura, né, dos nossos padrões e romper com todo aquele lixo emocional que a gente vai vivendo com as nossas experiências ruins. Né? Porque quando a gente fala na terapia, a gente não fala do lado bom. O lado bom é sempre motivador, incentivador, já ajuda a nossa vida por eficácia. Mas as experiências ruins ao longo da vida, elas acabam travando a gente, construindo muros. E a terapia constrói o quê? Pontes, acessibilidade para a gente realizar os nossos sonhos. Maravilhoso, gente. Só vou dar um breve intervalinho aqui, porque eu quero apresentar para Ana Lu e para vocês também que estão assistindo aí a gente, esse lanche que a Paella Hamburgueria, né, que é o nosso apoiador aqui, trouxe pra gente hoje, né? Eu convidei a Ana Lu também para provar junto comigo. Esse aqui, gente, é o hambúrguer Harvey. É o burger de 180 gramas com queijo empanado, bacon, queijo e maionese. Ana Lu já tinha provado alguma coisa do Paella Hamburgueria, primeira vez? Já, eu adoro o hambúrguer do Paella, mas esse aí eu não conhecia, já tô curiosa. Olha, já era uma cliente Paella, então, recebendo aqui hoje, estando tendo prazer de compartilhar comigo esse momentinho aqui, Ana Lu. Nós vamos provar juntas. Porque, gente, a cada episódio, o Paella traz essas opções pra gente, poder mostrar também pra vocês as opções que o restaurante tem, que a hamburgueria tem, oferece. Tem opções também veganas, que eu achei bem legal, também até perguntei pra Ana Lu. Porque, assim, tem bastante opção para você poder aproveitar, né, degustar um hambúrguer artesanal, né, com acompanhamentos artesanais, aqui pertinho. Tem em São Pedro da Aldeia e tem em Cabo Frio. Então, vamos lá fazer a hora da verdade? Vamos provar. Vamos. São duas metadinhas aqui, viu? A gente vai provar para poder mostrar rapidinho para vocês, viu? Pedi generosamente aqui a Ana Lu para me ajudar nessa missão. Difícil, né, mamãe? Muito difícil. Muito difícil. A parte mais difícil que eu tô achando aqui, Olha, gente, que delícia. Empanado, queijo empanado. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? A presença do hambúrguer também, ó, faz toda a diferença, né, gente? Pois é, ó, aqui dá pra ver bem o recheio. E aí, Ana Lu, conta pra gente a hora da verdade. Bom, tá aprovado? Não tem o que falar, velho. Paella, muito obrigada. Nossa convidada aqui fazendo as honras comigo. Vou ter que dar mais uma mordida, gente, só pra testar de novo. Delícia. Maravilhoso. Lembrando, gente, esse aqui é o Harvey. Tem lá no cardápio do Paella para você que quiser também experimentar, viu? Burger de 180 gramas, queijo empanado, bacon, queijo e maionese. Muito obrigada, Paella Hamburgueria, por dar essa moral, dar esse apoio aqui pra gente a cada episódio. Vou agradecer também aos outros apoiadores, aproveitar esse intervalinho que a gente fez aqui. Saidel Casa Interativa, Frio Carioca Climatização, a Wicca Public Beer House, Colégio Potencial, Só Concursos, Canal Giro com Bira e Harmonia Musical. Muito obrigada a todos os apoiadores aí. Tem fortalecido o nosso podcast aqui, trazendo sempre um mimo, uma estrutura aqui para o nosso convidado, para a gente ter um bate-papo de forma mais prazerosa, né, Ana Lu? Tá aprovado, então? Deliciosa. Super aprovado. Agora, outra coisa que eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho é esse crescimento a gente falou do Instagram da Ana Lu, que no final a gente vai dar, mas tá aqui também nas descrições o Instagram para vocês acompanharem o trabalho da Ana Lu, mas esse crescimento do digital, né? Como que isso, se realmente isso aumentou da pandemia para cá, que é a impressão que eu tenho, que depois da pandemia a gente foi migrando para o digital e a terapia e a psicologia também acompanhou esse movimento, né? Como é que foi isso? Como é que você trabalhando no mercado, como é que você acompanhou esse boom, esse crescimento do digital? A gente sentiu, né, uma grande necessidade de se adaptar ao digital dentro da pandemia. Eu acho que todo mundo precisou, né, ter esse olhar assim pro digital. E foi uma coisa muito nova, eu acho que para todo mundo, né? Com a chegada da pandemia, todo mundo precisou se adaptar, foi tudo muito novo. E principalmente no que a gente tanto fala da terapia, que é o processo de mudança. A gente teve que se adaptar a uma nova mudança, que foi o isolamento, foi ficar dentro de casa. Cresceu os casos de transtornos emocionais, de ansiedade. E como fazer aquele atendimento
né, para o paciente se a gente não estava podendo mais ter aquele contato. Então, foi aí que eu me adaptei à terapia online. Foi aí que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais no meu Instagram, né, trazendo as lives dentro desse processo para ajudar um pouco as pessoas que estavam muito ansiosas, muito perdidas dentro da pandemia. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? O mundo inteiro, né? Cientistas tentando achar a vacina, médicos tentando lidar com essa nova doença, né? Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente precisou também, como profissional, estudar bastante essa questão do confinamento, né? Do isolamento social e dos danos que isso trazia na vida da pessoa, para poder trazer conforto através da internet em si, né? E com isso, o que a gente fez? A gente adaptou e humanizou a internet, os atendimentos. Eu comecei a fazer as consultas online para não abandonar meus pacientes, todos eles que eu já tinha acompanhamento, a gente continuou no online. Então, eu tentei abordar de uma forma onde eles não sentiam essa transição do consultório, né, para essa questão da tela. E foi aí que eu vi muitos benefícios. Alguns se sentiram até mais confortáveis, que através da internet a gente tem aquela tela, né, aquele distanciamento, que você não está tete a tete ali com o outro. Isso traz um pouco mais de conforto. A pessoa consegue trabalhar a questão da ansiedade de uma maneira mais calma, porque ela está dentro de casa. A pessoa que é tímida, ela tem aquela barreira de não estar de frente ao profissional, ela fica mais tranquila, né? Alguns adolescentes que eu atendi durante a pandemia, eles começavam a fazer o atendimento por áudio, para depois passar para videochamada, porque tinham vergonha de mostrar o rostinho, né? Ou não queriam estar mostrando ali inicialmente. Então, a gente fazia, assim, alguns minutinhos da consulta no áudio. Quando ele se sentia mais confiante, a gente passava para chamada de vídeo. E aí, assim, a gente foi adaptando. E aí eu vi que como as pessoas gostaram disso. E hoje em dia é a única ferramenta que eu utilizo. Eu fechei o meu consultório particular e hoje eu trabalho só com a terapia online. E eu vi um crescimento muito grande na procura dos meus pacientes, porque eles queriam linkar o conforto, a comodidade, né? De, tipo, sair do trabalho e ainda não ir num consultório. Tipo, ele já vai para casa e aí ele tira um espaço dentro da casa dele para poder fazer a terapia e depois sim ele vai lidar com a família, com o filho, e aí a gente consegue ter horários mais acessíveis, né? Com isso, horários pós-expediente, horários de almoço. Eu acabo adaptando toda a rotina para essa demanda do meu paciente e acabou que eu vi que o resultado foi muito mais eficaz, porque o conforto da casa da pessoa, o espaço que a pessoa tem, né? Ou até dentro do trabalho, que algumas pessoas faziam no seu horário de almoço e tal, elas se sentiam muito mais confortáveis do que ter que se deslocar para um consultório. Então, assim, eu acredito fielmente na terapia cognitivo-comportamental e na terapia online como mecanismos, assim, acessíveis à mudança da pessoa hoje em dia e práticos, né? Quer dizer, o online veio para ficar, né? Eu acredito que sim. A gente tem visto um crescimento muito grande desse mercado digital e dos atendimentos dos serviços. Acho que da pandemia para cá teve a questão mesmo da necessidade de ser online, mas ao mesmo tempo agora, né, com essa onda, veio a vacinação, enfim. Sim. Mesmo assim, ainda permanece essa questão do online, acho que pela facilidade também, pelo paciente, como a Ana Lu falou, né, se sentir confortável no seu ambiente, né, familiar. Isso é legal também, é importante. E é uma área que já é uma realidade. A Ana Lu, por exemplo, hoje está aí para você que quer esse atendimento e tem a questão do deslocamento, não quer sair de casa. É uma opção aí a terapia, né, a fazer esse atendimento online. Quer dizer, existem profissionais hoje que estão trabalhando com isso exclusivamente. Sim. Isso é muito, muito bacana, é uma alternativa aí para o pessoal. Sim, né? E tudo regulamentado, junto com o Conselho, né, Regional de Psicologia. A gente faz, né, a solicitação para fazer o atendimento online. Né, vejam, né, se os profissionais que atendem online têm essa certificação, que é importante ter todo esse registro direitinho, né? E assim, a procura sempre é bem grande. Legal. Hoje em dia, eu tenho visto isso bastante através das redes sociais, que a gente faz esse trabalho, né, com lives. Aí a pessoa, no final da live, sempre... eu gostei do conteúdo, vamos estar agendando. E para aqueles que ainda têm preconceito, é o que eu falo. Experimenta, faz uma consulta, faz uma sessão de terapia e vê se você vai se adaptar. Porque, geralmente, 90% do caso, as pessoas se adaptam. Pois é, viu? Não vai com esse preconceito, né? Preconceito, sem saber como é que é. Faz aí, como a Ana Lu já deixou até
a dica aqui. A gente falando em dica, a gente até mencionou, né, para quem tem ansiedade ou algum tipo, né, de estresse e quer aí melhorar um pouco a sua rotina, a sua qualidade de vida, que tipo de conselho ou de dica, de estratégia que você já poderia deixar pra gente aqui, pra quem tá assistindo a gente, de forma geral, para dar uma melhorada, né, em algum aspecto da vida, alguma coisa mais prática, né? Lembrando sempre que é como a gente falou aqui, não substitui um processo terapêutico, né? É importante deixar isso claro, mas que pode ajudar de alguma forma no dia a dia prático ali da pessoa. Sim, é importante ressaltar que quando a gente vai falar de qualquer transtorno, qualquer situação que a gente vai fazer, né, uma adaptação ou a pessoa traz a demanda, é necessário entender o quê? Você vai passar por uma mudança. E é o que eu falo para todos os meus pacientes. Quem é meu paciente que vai assistir esse podcast já tá careca de saber, cansado de saber disso, né? O que eu faço geralmente quando o paciente chega para mim? Eu faço uma triagem no qual eu pergunto, né? O que a pessoa tem sentido, quanto tempo ela tá passando por aquela situação, aquele transtorno. Então, assim, uma dica muito importante é essa, você fazer uma avaliação da área da sua vida que não tá funcionando bem, o porquê que ela não está funcionando e há quanto tempo você vem sentindo essa dificuldade. Isso a pessoa mesmo pode fazer essa reflexão. Trazer essa autoavaliação, né? E há quanto tempo eu estou assim ansiosa? Ou há quanto tempo eu estou triste? Ou há quanto tempo essa situação que eu estou vivendo não muda na minha vida? E aí outra pergunta, desde quando essa situação começou? Houve algum gatilho? Houve alguma situação ativadora para isso? É importante a gente trabalhar essa triagem, essa identificação antes de aplicar qualquer técnica de mudança, senão a gente não vai saber, né? Como você vai traçar um caminho se você não sabe para onde você quer ir e o que você tem? Então, é importantíssimo que você avalie essas questões, né? Então, o que eu faço, assim, nas primeiras consultas, 3 consultas, 4, assim, com o meu paciente, é fazer essa triagem. Após essa triagem, que é uma dica muito importante para vocês, é você selecionar a sua vida em etapas, assim. Eu coloco, assim, área profissional, área pessoal, entendeu? Área de relacionamento, saúde e qualidade de vida, lazer. Eu separo em alguns pontos e peço para aquele paciente elucidar para mim como estão cada uma dessas áreas, a nota que eles dão para cada uma delas e o que tem acontecido de positivo e negativo. E aí que ele traz à tona as consciências da necessidade da mudança. Olha que legal. Né? Isso até dá um caminho, né? Um norte para a pessoa. Um norte, tipo, da onde eu começo? E aí o paciente acaba identificando, nossa, essa área aqui de lazer, eu tô tendo uma nota 3, muito ruim, eu não tinha observado isso. Você até falou o nome dessa técnica, existe um círculo, tem um nome específico, né? No caso, essa daí, a gente vai fazer a qualidade de vida, né? Ah, sim. É um circuito de qualidade de vida. E aí, depois disso, a gente passa para uma técnica da terapia, que é o RPD, que é o registro dos pensamentos disfuncionais. E o que seria essa técnica? É uma técnica que é tipo uma planilha onde você vai registrar seus pensamentos disfuncionais. Os pensamentos que você associa a ações que você tem tido um resultado ruim na sua vida. Por exemplo, eu ando muito estressado e brigo demais com as pessoas, fico explodindo com facilidade. Então, qual o pensamento disfuncional que você tem em cima disso? De que ninguém me compreende, de que ninguém entende a minha maneira de se expressar, ou que eu mesmo ando sem paciência para tudo. São pensamentos disfuncionais, né? Ou que eu não deveria mais me falar com as pessoas, eu não tenho mais jeito para me comunicar. Então, assim, em cima desses pensamentos, que é o registro dos pensamentos, a gente vai identificar as ações, né, que estão tendo. E aí o quê? Como a gente poderia pensar diferente? Eu não tenho mais paciência para lidar com os outros. O que você poderia fazer para ter essa paciência? Qual pensamento diferenciado você poderia ter? Né? Ao invés de falar, eu não tenho mais saco para relacionar com pessoas, eu consigo lidar com pessoas. Eu vou tentar me comunicar melhor. Né? E geralmente esses pensamentos, como eu falei, eles vão ser associados a uma crença. E essa crença, o que seria? De que a pessoa não é capaz de ter boas relações. E aí a gente vai assim, como se fosse uma cebola, tirando aquelas cascas e chegando na esfera da dor. E quando você vai olhando isso, né? A pessoa está estressada, não se comunica bem, porque ela acredita, né, o pensamento de que ela não é mais capaz de se comunicar, porque ela tem essa crença central de que ninguém escuta ela da maneira que ela merecia. E aí você chega numa crença principal de quê? De quando ela era criança, ela não era escutada. Olha, de que ela foi rejeitada, né? E por isso ela tem essa dificuldade de comunicação, de expressar as suas emoções, porque ninguém nunca escutou aquela pessoa quando criança. Então, assim, não é que a terapia vai focar só no momento presente, mas a gente vai amenizar
as situações do momento presente através do pensamento e ações, né? Mudar isso daí e depois reconhecer os padrões que trouxeram a isso para trazer novas crenças, novos pensamentos e novas ações para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? O RPD é muito eficaz para isso. E depois que a gente faz o RPD, a gente trabalha com um mapa, que eu chamo de mapa tabulado, né? Que é uma estratégia que a gente faz uma linha do tempo, onde a gente vai traçar claramente, depois de ter identificado os pensamentos, identificado as áreas da vida que a pessoa tem dificuldade, esse mapa vai dar um norte pra gente, é tipo uma régua. Quanto tempo você quer atingir cada objetivo, aonde você quer chegar. E aí vem o ponto da disciplina que eu falei lá no início, né? Que no começo na nossa entrevista, que a gente trabalha, eu trabalho no caso com 3Ds, que é disciplina, determinação e discernimento, de entender cada uma dessas coisas. Então, assim, a disciplina vai fazer com que você diariamente aplique as técnicas para ter essa mudança, né? A determinação vai fazer com que você consiga levar isso à frente com novos hábitos. E o discernimento, ele vai dar essa costura aí, né? Vai discernir o que você consegue, o que você não consegue, como você vai conseguir e o que você não vai conseguir. Ele vai ser uma linha de costura para você chegar no seu objetivo. Então, com esses 3Ds aí, a gente consegue ter um resultado muito positivo. São técnicas que a gente utiliza dentro da terapia, que eu deixo sempre lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, para as pessoas acessarem, né? Assim como outras técnicas que a gente utiliza, como meditação, reprogramação mental, frases. A gente trabalha muito com post-its motivacionais, onde a gente escreve frases de incentivo. Isso é muito legal também. A questão uma coisa que eu vi, tá no Instagram da Ana Lu, é a questão da gratidão. Né? Sim. Como que isso é uma palavra transformadora de verdade, né? E como é que você pode aplicar mesmo esse sentimento de contentamento no dia a dia? Porque a gratidão nada mais é do que você agradecer pelo dia, independente do resultado que ele teve, né? Se foi um dia ruim, eu consegui passar por esse dia ruim. Então, quando você foca na gratidão, você foca o quê? No momento presente. No momento presente não há sofrimento. O sofrimento vem da não aceitação. De quando a gente não aceita aquela circunstância que a gente passou. Só assim a gente sofre. Pode existir um dia triste? Pode, mas o sofrimento, ele vem vinculado a essa não aceitação. Então, quando você torna a gratidão um hábito diário, você entende que por mais que você tenha um dia ruim, você consegue modificar aquele dia. Porque você pensa, foi um dia ruim, mas eu posso superá-lo. Amanhã será um outro dia. A ferramenta da gratidão, ela vai te linkar ao momento presente, ela vai te enraizar aquilo, né, que você está vivendo, e você não vai ampliar uma dor muito grande. Você vai entender que foi apenas um processo diferente que você vai saber lidar, né, aos próximos passos e superar, né? Nossa, incrível. E assim, já falamos das dicas, uma dica importante já é essa questão da ferramenta da gratidão. Sim. Como que você ser grato, como a Ana Lu disse, independente do resultado do seu dia, se foi estressante, se aconteceu uma coisa muito ruim, já é uma ferramenta que, por si só, já dá para driblar ali a ansiedade, né? E tem outras também, tem outros truques que você separou um pra gente também. Sim, tem uma técnica aqui para combater a ansiedade que eu gosto bastante, né? A técnica 5, 4, 3, 2, 1. Como que é essa técnica? Eu acho que eu nunca ouvi falar. Tem anotadinha aqui, ó, mas também tá lá no meu Instagram pra vocês terem acesso, né? Quando bater uma crise de ansiedade, o que a ansiedade ela faz com a pessoa? A ansiedade, ela te leva para um futuro, né? Uma projeção. Eu acredito que isso não vai dar certo, eu tenho medo de não conseguir tal situação. A ansiedade é sempre projeção pro futuro. Então, a gente precisa se enraizar, se trazer para o momento presente, né? E essa técnica, ela vai te ajudar a focar no momento presente. Primeiramente, você vai começar a observar as coisas ao seu redor. E aí você vai pensar em 5 coisas que você consegue ver. Você vai olhar ao seu redor e começar a observar, para se enraizar com aquele momento presente. Depois, 4 coisas que você consegue tocar. E aí você pode tocar no seu próprio cabelo, ver o tecido da sua roupa, se você estiver, às vezes, num local público, né, e estiver tendo uma ansiedade, né, tocar na mesa. E aí você vai sentindo a textura das coisas e se conectando àquele ambiente e deixando aquele pensamento do futuro lá no futuro, né? E aí depois você vai trabalhar com 3 coisas que você consegue ouvir. E aí você vai se silenciar para poder escutar as coisas ao seu redor, né? Eu consigo ouvir pessoas falando, eu consigo ouvir o barulho do ar-condicionado, eu consigo ouvir um carro passando lá fora. E aí você está se focando ali naquele momento presente novamente, né?
2 coisas que você consegue sentir o cheiro para você trabalhar a respiração. E uma coisa que você consegue sentir o sabor. E se você não conseguir, né, ter nada para você beber, uma água, um suco, você pode imaginar o sabor de alguma coisa que você goste. E aí, com isso, você tirou totalmente o foco lá no futuro, na ansiedade, e conseguiu se acalmar. Porque a gente tem que entender, né, e o ser humano tem dificuldade, todos nós, de entender isso, né, que no sentimento não há sofrimento nem dor. A dor e o sofrimento, eles estão no passado, né? E a depressão é muito isso, é o sentimento de culpa de algo que você não fez, do que você deixou de fazer, né, que está linkado ao passado, ou a ansiedade, que é o excesso de preocupação com o futuro. E aonde que a gente vive? É no momento presente. Você não vive nem no futuro, nem no passado. Então, se você focar no momento presente, você vai viver bem. Só que a gente sempre está com a tendência de projetar para frente ou para trás, o que eu não fiz ou o que eu quero fazer. Né? Sempre, sempre. O exercício, eu tô aqui, a Ana Lu vai falando, eu tô só absorvendo esse conteúdo, porque eu tô me identificando ali nessa questão da ansiedade. Tô vivendo muito no futuro. Ultimamente eu tô vivendo muito no futuro, né? Mas como é que vai ser? Mas é muito real isso. E uma questão que você falou que eu achei interessante é que todos esses transtornos que a gente tá falando aqui, ela tem essa raiz ali na ansiedade. Eu queria muito que desse tempo para falar, mas como eu falei, passa muito rápido. Nosso horário já tá quase no limite. Mas, por exemplo, né, que uma coisa que eu vejo também recorrente, quem está assistindo a gente também, nome, síndromes como o TDAH, né, a própria depressão que a Ana Lu citou aqui, o burnout, que tem a ver com essa questão do excesso de trabalho, né? Sim. Mas a raiz, ela tem ali realmente uma conexão, uma ligação com a ansiedade? Sim, que é a preocupação com o futuro, né? Como que eu vou sair dessa situação? O ser humano, ele tem muita tendência, né? E medo de sofrer. Medo de sofrer. Né? É o que a gente constata dentro dos atendimentos psicológicos. É um medo de sofrer. O medo de se decepcionar numa relação. O medo de você não conseguir manter aquele emprego. O medo de você não conseguir pagar as suas contas. O medo de você não conseguir levar determinada situação adiante. Então, por medo de sofrer, a pessoa acaba sofrendo mais ainda, né? E associando aos transtornos emocionais, né? E a gente vê dentro do consultório isso, que a gente traz para o paciente. Você já está sofrendo. Então, não tenha medo da mudança. Porque as pessoas trazem muito esse medo, né? Eu estou sofrendo há tantos anos, mas eu não sei se eu vou conseguir mudar isso. Calma. Né? Se você está sofrendo, vamos tentar pensar em algo diferente para minimizar esse sofrimento. Porque sofrendo você já está. Vamos tentar algo que vai que com esse algo novo você não sofra. Né? E a gente consiga mudar esse panorama, né? Mas, como eu te falei, o medo e a ansiedade, eles trazem todas as outras questões psicológicas. É o que eu avalio. Muito diferente de questões neurológicas, né? Transtornos neurológicos, as pessoas nascem com isso, são outras patologias que a gente trabalha dentro da psicologia. Mas quando a gente fala de questões emocionais, né? De questões de transtornos psicológicos, a gente está falando de acontecimentos que geraram sintomas, né? E disfunções na maneira de pensar e de processar o universo ao redor. E por isso que é importante a gente criar uma nova rotina, uma nova maneira de pensar, né? E aplicar mudanças na vida da pessoa. Porque a pessoa não vai conseguir mudar se ela não mudar a rotina. Né? E as pessoas falam, assim, muitas das vezes sobre isso. Mas eu não tenho motivação para mudar, né? E aí eu puxo a orelha da pessoa e falo, você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. A motivação vem com o tempo. A disciplina é que vai te levar ao caminho do seu sucesso, que é fazer todos os dias a mesma coisa até que aquilo dê certo. Né? As pessoas de sucesso, as pessoas que conquistam algo, não são porque elas são extremamente inteligentes, são porque elas não desistiram. São porque todos os dias elas se propuseram a acordar e fazer a mesma coisa, inúmeras vezes até aquilo dar certo. E aí, conforme os resultados foram vindo, elas foram se tornando motivadas e chegaram ao seu objetivo. Então, a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina para conseguir qualquer mudança na nossa vida. Nossa, essa fala é muito importante também, que é mesmo sem vontade, necessariamente ali, às vezes, até, gente, na nossa vida prática, hoje eu tô sem vontade de ir pra academia, não quero, tô com preguiça, e às vezes você não tem que depender dessa motivação, você vai, não, eu vou.
vai na decisão prática, né? Eu vou e até que aquilo ali se torna realmente um hábito, né? Tanto que acontece comigo, deve acontecer com você que está assistindo, né? Você vai uma semana, vai 2 semanas lá no treino, daqui a pouco você está adquirindo um hábito que você sente falta de ir, você sente falta de, nossa, aquilo me faz tão bem, né? E aí você não quer parar de fazer. Realmente faz todo sentido, né? Quando a gente aplica, a gente consegue ver. Nós, seres humanos, somos totalmente condicionados, né? A gente precisa de uma rotina, de regras e principalmente fazer as coisas com muita frequência para aquilo que se torne um hábito, uma realidade. Então, se a gente consegue se condicionar para fazer coisas que às vezes fazem mal, né? Exato. Tipo, vícios. Procrastinar várias vezes, deixar os vícios tomarem conta da nossa vida. Como é que eles se tornaram vícios? Foram várias vezes que você fez aquela mesma ação até se tornar um vício, né? Como que você começou a procrastinar? Vários dias que você deixou de lado aquele projeto, aquela situação. Então, é só reprogramar a mente, é pensar de uma nova maneira e criar um novo hábito, uma nova rotina para vir a motivação, o prazer novamente por uma mudança diferente. E aí, assim, né? A gente estava até conversando, né? Que quando eu fui preparar o tema do podcast, eu passei para você tá tudo organizadinho, né? Gente, eu falei com a Ana Lu, acho que é a convidada mais organizada que a gente já recebeu aqui, porque realmente tópicos, é organização mental ali. E aí você foi o espelho ali, né, do que você faz. Eu sou a minha prova viva de terapia. Eu não posso aplicar, né, para o meu paciente aquilo que eu não acredito como verdade. Então, assim, se você me perguntar, você aplica tudo isso no seu dia a dia? Sim. E é muito natural. Como eu te falei, você me perguntou assim, o que nós vamos elaborar aqui de conversa? Eu fiz os tópicos e mandei para você. Porque tudo na minha vida eu faço dessa forma. Tudo eu elaboro, tudo eu faço tópicos. Toda a minha rotina é organizada. Eu trabalho muito com planner, tanto para mim quanto meus pacientes. Eu organizo a semana, eu organizo o mês, eu organizo as metas. E isso não é um esforço, gente. Porque a gente pensa assim, só de falar tá me dando preguiça. Isso é um hábito na minha vida. Eu faço de maneira natural. Todo final do dia eu vou elencando os pontos que eu fiz, o que faltou no dia, já coloco pro dia de amanhã. Isso minimiza muito a minha ansiedade, minimiza muito dentro do processo terapêutico a ansiedade dos pacientes. E aí eu vou aplicando isso na minha vida, né? A gente tem que ser e testar tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, você não pode vender uma ideia de que você não aplica, né? A gente tem que beber daquilo, do conhecimento da gente e aplicar aquilo. E eu aplico tudo. Então, não se torna uma dificuldade. Hoje em dia é uma rotina, é um hábito, é um vício programar a minha vida de uma maneira positiva. E eu só tenho benefícios com isso. E aí, o que eu faço dentro dos meus atendimentos é passar um pouquinho do meu conteúdo, de tudo que eu estudei, né? De uma maneira muito prática, dando o pulo do gato para o paciente conseguir isso de uma maneira melhor. Não, gente, isso aí é real, assim. Foi a primeira coisa, acho que eu comentei com a Ana Lu, dessa organização e como isso otimiza realmente, né? A gente já se prepara e fica até mais confortável, até para um bate-papo que é natural, como vocês estão vendo, tá fluindo, mas dá um caminho, dá um norte. E é a mesma coisa no atendimento ali na psicologia, né? No atendimento terapêutico ali. Funciona da mesma forma. Por quê? Porque são ferramentas de autoconhecimento. Quando você determina a sua vida, quando você planeja o que você quer, a gente não quer dizer que aquilo precisa seguir 100%, porque existem imprevistos na vida, óbvio, né? E se a gente ficar muito focado em seguir aquilo 100%, vem a frustração. Porque nem todas as coisas dependem só da gente. Mas se você norteia, né, o que você quer, ou o que eu falo para meus pacientes, o principal, você não precisa saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer. Já é um ótimo caminho. Você já indo por eliminatórias do que não te faz bem, do que não te faz, assim, atingir seus objetivos, daquilo que te prejudica. Se você já sabe o que te faz mal, elimina da sua vida. Que aos poucos você vai tendo clareza no dia a dia daquilo que você quer traçar, né? E aí você vai atingindo seus objetivos. Então, assim, programar a rotina é uma estratégia de autoconhecimento, no qual você vai conhecer os seus limites, conhecer até quando você pode ir para determinada situação e, principalmente, conhecer o como você se sente para cada situação que você planeja na sua vida. Com calma. Isso me deixa ansioso, isso me deixa com raiva, isso me deixa nervoso. Então, eu vou mudar essa estratégia para que eu fique melhor, para na próxima semana eu conseguir fazer isso de uma forma melhor. O autoconhecimento é uma ferramenta muito eficaz hoje em dia, né? Não, gente, você vê a Ana Lu falando já assim, que eu tô perdendo tempo, preciso fazer terapia, porque realmente, gente, são benefícios assim que você
realmente são nítidos e você consegue verificar ele, né, os efeitos dele na prática. Eu tô até aqui com o Instagram da Ana Lu aberto, que a gente tá chegando já no finalzinho da nossa entrevista, passa assim muito rápido, até comentei com a Ana Lu o quanto voa no bate-papo, ainda mais falando de uma paixão, né, de uma área de atuação, que ela ali tem um vasto conhecimento, que eu tinha certeza que queria ter conteúdo aqui, vai faltar, viu? É tempo pra gente poder abordar tudo, mas eu tô com o Instagram dela aberto porque fica um exemplo também para você que é profissional de psicologia, enfim, como que é interessante quando você usa as redes sociais para a gente tá vendo, né, ela passar esse conteúdo aqui pra gente como entrevista, mas no Instagram dela também, né, você usa a sua rede social para trazer esses conteúdos de forma mais didática ali. É uma forma também de aproximar ali o seu paciente ou o seu futuro paciente ali, um futuro cliente do seu perfil como profissional também. E outra coisa que a gente comentou também, a Ana Lu é um ser humano como a gente, ela é psicóloga, mas ela sofre também, a gente estava falando disso, né? Esse mito de que a psicóloga é perfeita, a vida é perfeita. Tem isso também, né? Eu imagino que você deve escutar ou já escutou algo assim. E a perfeição é algo, além de não ser real, né? Ilusório, é algo que se alguém tentar atingir, enlouquece, né? Porque não existe perfeição, gente. Idealização, né? Não existe ser humano perfeito. O que existe são pessoas que tentam, né, várias vezes melhorar, ser sua melhor versão, né? E eu falo isso muito, esse olhar humanizado eu trago dentro das minhas palestras, dentro do consultório com meus pacientes, né? Não tenta atingir a perfeição, tenta ser sua melhor versão, né? E qual é a sua melhor versão? É 1% melhor do que ontem. E assim por diante, né? Se você conseguir já melhorar questões de como você fala, de como você pensa, de como você lida com você, trabalhando seu auto-amor, sua autoestima, suas relações ao seu redor, você já está melhor. Você já está chegando a esse mecanismo, né, de ser uma pessoa melhor. E o que nós psicólogos somos pessoas também tentando, como qualquer outra, atingir esse 1% melhor, não a perfeição. Que a gente precisa se desconstruir de que existe ser humano perfeito. Não existe. Às vezes a mídia traz muito isso, né? Hoje em dia, através de marketing, de que a gente tem que estar sempre ali perfeito, fazer tantas horas de atividade física, disso, daquilo. Não, faça o seu melhor dentro da sua rotina, o que você consegue. Por isso que cada processo terapêutico, ele não tem um padrão específico. Ele é personalizado para cada um. Porque é no passo de cada um, é no limite de cada um e na evolução de cada um. O que pode ser bom para você, pode não ser bom para mim. Então, assim, não existe um padrão certo, um certo e errado dentro da psicologia. Existe o que funciona para você e existe o que funciona para mim. E dentro disso a gente vai adaptar aquilo que melhor funciona para você ter, atingir o seu objetivo, que é a sua qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É aquilo que nos faz bem. E também é relativo, né? Para alguém ir numa praia, dar um passeio, ali é o auge, né? E outras pessoas têm outro tipo de atividade que para ela se encaixa melhor. Isso é outro mito também, né? A qualidade de vida ela é relativa também, né? Você viver bem é muito particular. A qualidade de vida ela engloba alguns fatores, né? Você ter a saúde equilibrada, né? Você ter os seus sonhos e metas para você realizar, porque uma pessoa que não tem seus sonhos e metas e objetivos para realizar, né? Você vai lutar pelo quê? Você vai atrás do quê? Né? Você precisa ter muito claro o que você sonha, seus objetivos de vida, seu propósito. Isso o autoconhecimento traz pra gente, né? A saúde, né? Que eu falei que é um outro ponto de qualidade de vida. E o momento do seu ócio, do seu lazer. Agora, o que vai ser lazer? Né? O que vai ser saúde pra você? Vai ser se superar dentro de se alimentar bem ou dormir melhor, né? O que vai ser o lazer em si? Estar mais horas com a família? Estar fazendo mais coisas para você? Então, assim, o que são sonhos? Meus sonhos, às vezes, um é construir uma casa, construir uma família, o outro é estudar, é morar fora, né? Então, cada um tem o seu sonho. E, em cima disso, a gente vai traçar o que é melhor de qualidade de vida para cada um. Perfeito, gente. Isso já esclarece tanta coisa pra gente, né? Até essa entrevista de hoje, eu já tô pegando aqui várias estratégias e truques aqui, porque na fala a gente já consegue, poxa, se eu pensar de uma determinada forma, já melhora em algum aspecto ali, né? Já é algo pra gente poder absorver, você que tá assistindo também, já poder absorver pra começar a pensar melhor como é que tá a sua vida hoje, de repente já procurar realmente o atendimento, né? Que tem a pessoa que fica procrastinando lá, não vou, ou eu não preciso de terapia. É importante
importante também essa fala, porque os psicólogos precisam ser valorizados. Principalmente a gente falou da pandemia, né? Durante a pandemia, são profissionais ali que ficaram super na linha de frente com relação à saúde mental, porque o confinamento ali trouxe muitos, assim, trouxe uma confusão mental para todo mundo. Acho que todo mundo sofreu, sem exceção, durante a pandemia, porque foi novo para todo mundo. E como os psicólogos, né, salvaram literalmente muitas vidas por conta da saúde mental, porque a saúde mental, ela pode realmente, né, levar uma pessoa a um estado de realmente de se derrubar mesmo. Isso atrapalhar a vida dela a ponto, assim, de ser fatal, né? É engraçado, a gente fala disso, né? A depressão tá aí, né? Os índices de suicídio também. Então, assim, é um tema muito importante, né? Da gente estar trazendo, a gente está falando de uma abordagem aqui diferente, que a gente ainda não trouxe aqui numa Prosa Podcast, mas que é importante, né? Independente da sua abordagem, como a Ana Lu falou, cada uma tem uma linha ali, né? Mas acho que a mensagem principal de hoje é essa questão, né, da importância da atuação dos psicólogos e de você ter essa consciência, né? Poxa, eu vou procurar, vou me melhorar, vou me autoconhecer e como que a psicologia pode ajudar nisso. Da saúde mental, no geral, né? Da gente gerenciar os nossos pensamentos. Porque a gente tem, às vezes, mais de 1000 pensamentos por dia. Né? E a maioria das vezes, quando a gente está linkado a uma ansiedade, nunca são pensamentos positivos. Não é assim, eu sou o máximo, vai dar tudo certo. Nunca. A minha vida é perfeita, gratidão, gratidão, gratidão. É sempre assim, se isso não der certo, se eu não conseguir fazer tal coisa. Então, a gente já tem tendência de ser pessimista por instinto. Né? Os nossos pais, quando nos educaram, eles precisaram educar com uma certa pitada de medo, né? Pra gente não fazer coisas fora do padrão, não correr riscos, né? Como é que você educa uma criança? Você fala pra ela, olha, cuidado com tal coisa, se enfiar o dedo na tomada pode levar um choque, se atravessar a rua sem me dar a mão, né? Você pode ser atropelada, se falar com estranhos pode acontecer algo ruim. Então, nós somos criados com uma ideologia pessimista, mas por proteção. Né? Então, isso ao longo da vida, se não for bem elucidado, bem elaborado, conforme a gente vai crescendo, se torna um monte de pensamentos disfuncionais, de medo, que acabam oprimindo a pessoa de ter uma vida do jeito que ela queria, né? Eu não posso fazer tal coisa porque o meu pai falou isso, a minha tia falou isso, aquela experiência ruim foi assim. E não, existe uma certa zona que tem que ter o cuidado, né? A proteção pela nossa vida, mas sim uma necessidade de pensar diferente, falar por que não tentar? Por que não arriscar? Qual é o risco que eu vou correr sobre isso? É pequeno? É grande? Dá para eu correr esse risco? Então eu vou tentar. Né? E não ter medo de sofrer. Porque a gente tem essa mania de só evidenciar as coisas boas. Só que o sofrimento, ele é muito benéfico na vida da gente. Os maiores aprendizados da nossa vida vêm pelo sofrimento. E eu não estou trazendo, né, uma positividade tóxica, falando, nossa, o sofrimento é bonito. A romantização, né? Não estou romantizando. Eu estou dizendo que, sim, as maiores experiências de evolução da nossa vida vêm através dos processos de sofrimento. São as oportunidades que a vida nos dá de crescer, de evoluir, de modificar aquilo que a gente acreditava que era certo. De alguma forma, a gente viu que era errado, né, através da experiência do sofrer. Então, assim, tem aquela frasezinha, né, que é muito clichê, mas eu acredito muito nela, né? Nada é em vão, que não é bênção, é lição. Então, assim, você pode tirar lições e aprendizados grandiosíssimos dentro dos processos de sofrimento. E não é romantizar, é trazer essa lucidez de que sofrimentos trazem grandes mudanças para a nossa vida. Nossa, tá aí, gente. Olha como esses conceitos vão se quebrando, né, na nossa cabeça, né? E que é importante a gente usar esse espaço aqui para esclarecer quem estiver assistindo a gente o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, Lu, passa muito rápido, né? Voando. Quero muito que você deixe as suas redes sociais, porque eu acredito, sinceramente, que pode ajudar muitas pessoas, né? Porque ela tem ali um quadro muito interessante que ela tem no Instagram toda quinta-feira, que é a dica de livro. Muito legal. Então, assim, é uma rede social ali que pode te ajudar também. Então, usa esse espaço aqui para divulgar. Conta aí pro pessoal que estiver assistindo a gente, seus canais. Sim. Gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Ana Lu Ramos, tanto no Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, é tanta coisa, né? Não é, hoje rede social então, tá em alta. Se vocês quiserem acompanhar, é o mesmo nome para tudo, Ana Lu Ramos, só procurar lá, tá bom? Dentro do meu Instagram, que é a ferramenta que eu mais trabalho, vai ter todo o conteúdo que eu trago para vocês, que eu pesquiso com muito carinho, que eu procuro elucidar dentro do dia a dia,
de uma maneira clara como você romper, né, as barreiras do autoconhecimento, da qualidade de vida, dos transtornos de ansiedade em si, que é o que eu mais trabalho dentro de terapia, para que você melhore a sua qualidade de vida. E quem precisar agendar alguma coisa comigo, é só clicar lá no botãozinho da bio. Tem aqui, Agende Online, viu? Agende Online tá aí. Tem todos os meus contatos nas minhas redes sociais também, para vocês me encontrarem de maneira mais fácil. Tá aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo com a Ana Lu Ramos. Tô muito honrada, muito grata por ter te recebido aqui hoje. Muito conteúdo bacana, tinha certeza, porque realmente são conteúdos que engrandecem a gente, que fazem a gente pensar melhor sobre nossa própria conduta, né? Ela falando ali, como eu comentei, né? Eu já fui aplicando aqui, será que eu tô fazendo isso na minha vida? Como é que eu posso mudar esse pensamento? E já ajuda, né? Só por a gente pensar sobre isso, já muda um pouquinho, né? A gente já cresce um pouquinho, né? Nosso olhar já muda um pouco. E as dicas que ela deu aqui, como a gente falou, né, que são valiosíssimas também, já apliquem aí também. E é isso, sigam a Ana Lu lá no Instagram, PC Ana Lu Ramos e nas outras redes sociais também. Vou agradecer novamente Paella Hamburgueria por ter proporcionado aqui esse momento pra gente com o hambúrguer, o Harvey, viu? Uma opção aí pra vocês. Saída Casa Interativa, muito obrigada. Frio Carioca Climatização, a Wicca Public Beer House, Colégio Potencial, Só Concursos, Canal Giro Cumbira e a Harmonia Musical são os apoiadores que fazem esse podcast acontecer. Gente, muito obrigada para você que ficou, né, até aqui com a gente, até o finalzinho, né, participando aqui, acompanhando o nosso bate-papo. E até terça-feira que vem com mais conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, Uma Prosa Podcast, lá no Instagram, Uma Prosa Podcast, @Uma Prosa Podcast, tudo junto. Para quem quiser me seguir, @Raíra Morena. E é isso, né, Ana Lu? Acho que a mensagem principal é saúde mental é importante. Quem tá aí assistindo a gente, se tá passando por alguma situação, ou às vezes não necessariamente grave, né, como a gente falou aqui, mas procura, né, essa ajuda, né, não tenha vergonha de procurar ajuda e de se melhorar. Eu acho que é a mensagem que tem que ficar bem clara hoje, né? E esse entendimento de que sempre existe uma nova oportunidade de pensar diferente, uma nova chance, tudo que você acredita que não tem solução, existe uma solução. Ou de você mudar a situação, ou de você se mudar perante a situação. É isso. Muito obrigada de novo. Nada. Gostou? Valeu a pena? Amei a experiência, gente. Primeiro podcast, tá viu? bom? Primeiro podcast da Ana Lu aqui com a gente. Tô honrada, Consegui, viu? gente. Foi ótimo. Faltou conteúdo ainda, eu tinha certeza. Mas já foi riquíssimo aqui pra gente, pro nosso primeiro bate-papo. Quem sabe mais lá na frente eu vou trazer a Ana Lu cutucá-la de novo. Volta lá, tem mais assunto pra gente falar, viu? Muito obrigada, gente, pela audiência que poderem ficado com a gente. Até terça-feira que vem com mais conteúdo, viu? Um beijo e até a próxima.